enquanto isso, nós vamos pedir novamente ao Sebastião Camargo para fazer a exposição da composição da estrutura do espírito encarnado, porque agora é possível ver cada uma das suas partes. Muita gente queria ver, mas não conseguia ver por causa do ressalto. Então agora vou pedir para ele fazer essa explicação novamente. Enquanto isso, vamos fazendo as nossas perguntas. Basta levantar a mão, alguém vai encaminhar para você um pedaço de papel, um lápis, para você fazer a sua pergunta. Douglas, fica aqui na frente para ir pegando algum interesse para distribuição de papéis. Então, basta levantar a mão, você vai em cima. Com a palavra, então, Sebastião Camargo. Como vocês se sentem após participarem de uma reunião de incorporação? Mas não foi isso que vocês fizeram? Isto sim é uma incorporação, não é isso? Mas os alimentos estão querendo saber se é só momentânea a estadia deles em nossos corpos biológicos, se nós pretendemos transformá-los em algo mais, porque Joana fala que toda a energia do corpo físico fatalmente vai transformar-se em sentimentos. Porque se vão transformar-se em instintos, conforme o cientista respeitado em mais de 140 países, Hernani Guimarães Andrade, tudo que existe no corpo físico, estudando André Luiz na obra Psiquântico, os instintos não são os embriões dos sentimentos, conforme Lázaro no Evangelho? Os embriões da inteligência, conforme Joana de Ângeles? Então, o que hoje é físico, amanhã será psíquico. O que hoje é psíquico, amanhã será o que nós chamamos de espiritual ou parte da nossa consciência que eterniza-se na forma. Como nós falamos, o espírito é a síntese de todas as nossas vivências. Nós sintetizamos isso no livro no capítulo 5, mas basta vocês pegarem na obra de Joana de Ângeles, o ser consciente, que vocês vão ver isso lá. Então, o espírito é a síntese de todas as nossas vivências, o ser ideal que sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. Nós já sabemos fazer isto? Esse é o espírito. Nós, a alma encarnada, segundo ela, somos apenas uma síntese de experiências desta atual reencarnação, fruto de alguns fragmentos que selecionamos de outras etapas. Para Leon Denis, em O Problema do Ser e do Destino da Dor, a alma encarnada não passa de um fragmento desse eu profundo, que eles não só estudaram sobre eles evocaram a partir de Kardec, Revista Espírita. Vocês vão ver lá Kardec evocando o espírito do indivíduo que respondia a questões que o indivíduo não sabia. O próprio encarnado elaborava questões para ser feitas ao seu espírito. Só que naquele caso ele recusou a responder de tanta infantilidade que ele viu nos questionamentos. Então é esta consciência que nós queremos acessar, é a caminho dela que eu estou. Se ela elaborou, construiu e governa esse corpo, é a ela, em primeiro lugar, que eu devo obediência. E se eu uso a intuição, que é o mecanismo que liga a personalidade à individualidade, e mergulho por meio da oração dentro da minha própria consciência, eu vou encontrar aqui, segundo o que Emmanuel narra na obra Irmão na Lição Renúncia, o Evangelho, que não está aqui nem acolá, mas portas adentro do próprio espírito, nos mais íntimos refouros da consciência do coração. E eu vou trazer por meio da mente, para o laboratório mental, o que eu pretendo trazer, a ternura, a compaixão. Vamos dar um exemplo. Eu quero exercitar a indulgência. A indulgência está no Evangelho ou está dentro de nós? O Evangelho fala dela. Assim como o bolo não é a receita nos ensina a confeccioná-lo. Nós percebemos que a indulgência ela tem o poder de atrair, de acalmar e de reerguer. Mas quando nós olhamos uma pessoa e nos deixamos sensibilizar pela piedade,
A piedade é uma virtude que nos transporta para dentro do universo do outro. E quando lá estamos, a compaixão é uma lente que amplia e possibilita que vejamos todos os potenciais que o outro tem a ser usados em benefício dele próprio e que ele não está enxergando por conta da problemática que está passando. E amor no sentido, aquele que ninguém resiste ao amor, é colocar a serviço do ser que está sofrendo todos os meios para que ele mesmo exercite os seus potenciais e não fazer por ele. Se eu fizer por ele, ele permanece na ignorância. Eu posso até fazer, como alguém um dia fez um bolo que eu gostava muito. E aí, como está? Está perfeito. Que dia que vai ter outro? Esse é o último. Se você interessar pelo outro, eu estou aqui, eu tenho a receita. Eu te ensino a fazer. Eu fico do lado, você já me viu fazer este, você faz, eu observo. E depois você vai embora com a experiência. E é assim que eu tenho feito, e todos nós podemos fazer. Então o espírito, a consciência se expressa por meio da mente, exercitando em forma de pensamentos a sua inteligência, atuando, construindo e reconstruindo o seu universo perispiritual, reprogramando, revitalizando, sublimando o teu universo físico, cada um de seus sistemas, de seus órgãos, dos seus tecidos, de suas células, de suas moléculas, de seus átomos. Só que vocês tenham uma ideia de proporção, uma célula sanguínea tem mais ou menos 280 milhões de moléculas. Cada molécula, em média, 10 mil átomos. E nós vemos que os tecidos são compostos de células. Esses compõem os órgãos, que se unem para formar os sistemas, que se unem formando o corpo. Transforma-se depois esse corpo no perispírito, que mais tarde será o universo, esse corpo no perispírito, e assim até ser integrados na consciência. Assim como uma simples semente assimila a terra, a água e o ar e a luz, e inicialmente transforma em seiva, não é isso? Não é isso que Kardec coloca na obra A Gênese, na lição A Gênese Orgânica? Que basicamente tudo que existe, todas as formas são formadas de 4 elementos atômicos: nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e carbono, assessorado por outros. E quando nós comemos um pão, estamos comendo carne? Kardec, comemos um legume. Mas após mastigar, ingerir, e esse elemento passar pelo sistema digestivo a ser assimilado, e principalmente pelo fígado, e transformado em glicose, e retornando ao sangue, agora já não é carne, o pão, o legume e etc. E o alerta é esse. Alguém fala, eu não como carne, e pensa que é melhor do que os outros. E eu fui vegano 5 anos, e eu estava ficando pior, porque eu queria mudar os outros. E ninguém muda ninguém. E observando o comportamento de alguns veganos, vegetarianos e carnívoros, alguns carnívoros se comportavam melhor do que os outros. Falei, parece que Jesus deve ter razão quando disse que não é o que entra, mas é o que sai. Então eu comecei a partir de experiências simples, porque a ciência demonstra por A mais B, através de um simples experimento, que tecidos que nós doamos, parte do nosso DNA, ao serem examinados em laboratório, a depender das emoções que eu estou sentindo aqui, distante dos meus tecidos doados, eu interfiro neles lá. A ponto de se coletar alguma coisa em mim, que foi diagnosticado câncer. E se eu mudo o comportamento, na biópsia pode dar negativo, porque nós já presenciamos vários casos disso. Então, se eu tenho uma emoção forte, ela reflete no meu sangue que está lá no laboratório, o que aconteceria com a folha de um pé de alface, que eu falo sempre? A metade eu trouxe para dentro do meu organismo. A outra metade eu coloquei limão, que vai queimá-lo todinho, daqui a pouco ele estará todo destruído e vai para o lixo. O que aquela metade que está ligado a essa que está dentro de mim, está pensando de mim?
Porque tudo que eu fizer àquela que está lá fora vai refletir na que está aqui dentro. Eu descobri que aí estava a causa da cura das enfermidades que eu passara. E assim que eu comecei a respeitar os alimentos, comendo a maçã com casca, com semente, até com talinho, se tiver verde, por que jogar o talinho fora? Caso ele esteja seco, pode machucar o dente, né? Aí não dá muito certo. Então, que diferença tem da casca de cenoura para a cenoura, que não podemos aproveitá-la? Se a casca tem mais de 300% fibras do que a cenoura. E a rama da cenoura, potássio, vitamina C, proteínas, para que jogar no lixo se ela vem com rama e tudo? Então, isso é questão de consciência. E quando eu respeito os elementos que constituem os alimentos que vão fazer parte do meu organismo, eu consigo curar o meu corpo só pela maneira de alimentar. E mastigando mais, eu como menos. E se eu li Allan Kardec, o Livro dos Médios, o sabor depende da educação do paladar. Eu posso comer o que eu necessitar, não o que o corpo pedir. Se eu conheço as suas necessidades, eu vou dar a ele, com muito amor, com muito respeito e gratidão, o que ele necessita, não o que os instintos me pedem. Não o que o meio me oferta. Nós vamos comer na medida exata, porque não é a quantidade que se come que nos garante a nutrição, mas sim como estamos pensando, sentindo, falando e até fazendo no ato da refeição. Porque se eu estiver com um prato de comida, que é um grande número de pessoas fazem isto, em frente a um aparelho de TV, nada contra o aparelho, nem contra a emissora, mas é o conteúdo do que estamos vendo. Vamos supor que seja uma notícia daquelas. Nós conseguimos ficar imparcial e lembramos de Bezerra de Menezes para orar pelo algoz que está se comprometendo, porque a chamada vítima está se ressarcindo, está passando por aprendizados nobilíssimos, também necessita da oração, mas ela está sendo amparada por N outros seres e às vezes o algoz é esquecido. Porque se não fizermos isso, quem é que vai gerar as enzimas, que são filhas das nossas emoções, do desejo de que aquele alimento se transforme em algo nobre, para orientar o que estamos mastigando? Nós podemos expulsar todos os elementos do alimento na mastigação, a depender de como nos comportamos. Então, esse alerta que André Luiz e vários outros, mostrando que na natureza não existe nada que não tenha tido o mesmo ponto de partida e que não terão a mesma destinação. Todos os seres estão passando por processos nos quais já passamos, e eu pergunto a vocês agora, você reencarnaria agora no reino mineral? É retroagir? Veja como ele mente bem, até um sorrisão desse convence, não é isso? Que ele mente bem. O tempo todo estamos fazendo isso. Basta lermos Camille Flammarion na obra Deus na Natureza e entender que do seu corpo está saindo átomos de carbono, indo para as flores do seu jardim, para a relva do prado, para as árvores na floresta. Você já está reencarnando no reino vegetal, pelo menos. Quando você magnetiza a água, o que você está fazendo? Enviando o seu povo para estar na água, porque eu acredito que eu estou muito mais perto do reino mineral do que de Jesus. Onde estava Jesus? Ele saiu de lá e veio e vestiu um corpinho como o nosso. Será que isso é regredir? O professor perde o conhecimento só porque ele saiu dos bancos da universidade e foi lá na roça ensinar o aluno? Ninguém perde. Então não é regressão, não é retroagir. Maria João de Deus narra isso em Cartas de uma Morta, a mãe de Chico, que seres encarregados de executar os decretos do Altíssimo auxiliam o reino mineral, vegetal, com as suas poderosas mentes, e quando eu exteriorizo a minha mente, não é a minha consciência que está se projetando, indo lá no átomo, aqui estou, por que me chamaste? Jesus não falou isso no momento no Evangelho? Porque se ele está em todos os pontos, pela sua onisciência, onipresença, onipotência, porque nele existimos como células, como afirmou Paulo de Tarso,
Então, o tempo todo estamos interagindo com esses reinos e não estamos percebendo. Será que vamos ter que esperar o nosso corpo morrer? Porque uma vez morrendo, ele vai participar da formação de outros corpos. Queiramos ou não, o nosso patrimônio vai reencarnar no animal, no vegetal, no mineral, etc. Por que não podemos fazer isso conscientemente? Eu vou enviar parte do meu patrimônio. Quem vai ser? Uma vibração do plasma de minhas células, que vai entrar com parte da minha consciência, porque eu não consigo ver de outra forma, como que se conversa com uma orquídea, e ela começa a florescer sem parar. Será que é só o carbono que eu doei, que seria o adubo, ou tem algo mais que foi transferido para lá? Ninguém avança se não auxiliar os seus irmãos da retaguarda. Vegetariano todos nós vamos ser, fatalmente. Não vai escapar ninguém que não vai passar por esse processo. Veganos também. Mineralianos como Madre Teresa de Calcutá, porque ela só tomava água, uma xícara por semana. Se quisermos passar pela colônia Nosso Lar e não passar vergonha, nós vamos ter que alimentar pela respiração. Porque lá só os estropiadinhos que usa, ou os mais... Mas o governador de Nosso Lar, alguém já viu ele parar para dormir, para comer? Tem notícia nas obras de André Luiz? O alimento do universo, o cibo do universo está na obra Nosso Lar, é o amor. Nós já alimentamos só de amor? Mas o amor está em forma de alface, de beterraba, de batatinha, de jurubeba, de qualquer outra coisa. E por que que esse nós amamos e aquele odiamos? Então, se eu não necessito de tal alimento, eu falo duas coisas. Chamam-se intolerância alimentar, não é isso? A minha consciência não está em paz, porque eu tive, na época que vivenciei a experiência, a oportunidade de sustentar vários filhos com o leite que as vacas, que estava sobre minha responsabilidade, produzia. E eu joguei fora. Joguei para os porcos. Não que os porcos não tenham direito. E os filhos ficaram desnutridos. E agora eu é que volto com a intolerância alimentar, por peso de consciência. Mas se eu necessito do alimento, será que bastaria agora eu adotar alguns filhos que estão aí desnutridos, até que eles possam ganhar a vida por si mesmos, reconciliando com a minha consciência? Já vi várias pessoas fazer isso e dá certo. Mas não faça isso esperando gratidão, porque Emmanuel é muito claro quando fala em Fonte Viva: a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre e encontra em si mesma 1000 recursos para a solução de todos os problemas. De todos. Agora, eu não espero gratidão, nem aplauso, nem recompensa, nem reconhecimento. Eu fiz pelo prazer de ser útil. E se eu necessito do leite, eu preciso reconciliar-me com esse estado consciencial. Agora, se o meu corpo não necessita e os meus instintos pedem, por que eu vou trazer algo que já está em excesso em meu corpo? Porque tem coisas que eu trago em excesso para o meu corpo e eu sinto dores dilacerantes. Então, nós já não estamos dando conta de trabalhar nem o que já está aqui, você está trazendo mais. Por isso, estudar o nosso corpo, pelo menos o suficiente para entender as suas necessidades e dar a ele o que ele necessita, na quantidade, na medida exata, assim como outros valores que necessitamos para nutrir o nosso universo perispiritual, o nosso universo mental, que, segundo Joana de Ângeles, bastaria inicialmente boas leituras que enriquecem a mente, acalmam o coração e estimulam o progresso. E se quisermos ajudar a humanidade como um todo, basta irmos na obra de Emmanuel, chamada Servidores do Além. Quando 1%, a centésima parte do cristianismo de nossos lábios, conseguir expressar-se em nossos atos de cada dia, a Terra será plenamente libertada de todo o mal. 1%. Será que já dá para fazer 1%? Com certeza dá. Se eu visar o aproveitamento total da energia, o não desperdício e fazer o máximo com o mínimo, porque se eu estou frente ao alimento, dialogando, mentalizando o que eu quero, conversando com ele,
e eu mastigo o máximo como o mínimo, meu corpo fica levíssimo e as coisas fluem. Será que isso funciona? Pelo menos eu tenho a foto com 96 quilos, porque alguém precisa de prova, e tem a foto, que é o meu peso hoje com 75, mas eu gastei 20 dias para fazer essa reprogramação comendo. Eu só mudei a velocidade da mastigação, comendo as mesmas coisas, só que ao invés de 1 quilo, comia 100 gramas. Então experimente fazer isso e vocês vão ver o resultado em vocês mesmos, da economia de recursos. Hoje resolveríamos a fome do planeta com 15%, e nós jogamos 60% no lixo, praticamente já chegou a essa casa, no nosso Brasil principalmente, 60% de desperdício de alimento, e com 15% já resolveríamos a fome no mundo. Então o que nós propomos no livro Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, em primeiro lugar é isso, a economia de recursos. O aproveitamento total da energia, o não desperdício e fazer o máximo com o mínimo. O segundo é o que André Luiz propôs, sermos os médicos de nós mesmos e dar um lucro. Porque eu cheguei a tomar 21 tarja preta em 24 horas. Há 17 anos não tomo remédio de espécie alguma, completo agora dia 27. Imaginou quanto eu economizei? E eu gastava muito mais do que o meu salário. Tem caixa de psicotrópicos que chega a custar R$ 1.500. Então, ser o médico de si mesmo, aprendendo a pensar. André Luiz nos ensina a pensar no que pensar. A enriquecer os sentimentos, ou melhor, com as emoções, com os sentimentos, os meus pensamentos, para que, em sendo verbalizados, em sendo semeados, eu possa cultivá-los com as minhas atitudes, com os meus exemplos. Isso não é difícil também. Como eu disse, com leituras, nós podemos treinar o pensamento, o nosso foco. Com um abraço harmonioso dos pés à cabeça, nós vamos começando lá no solado, começando a abraçar com ternura e agradecendo parte a parte do corpo, a gente aprende a concentrar a ação. E ao mesmo tempo, se eu quiser aprender a respirar, basta eu acompanhar o ritmo do ar que entra. Não precisa mais do que isso. Eu perceber a quantidade, a infinidade de oxigênio que entra, normalmente para 21 partículas de oxigênio que entra no meu organismo, 4 fica, e 17 sai carreando o gás carbônico que me mataria asfixiado, não é isto? Então a quantidade de seres que estão entrando, e 4 vão ficar, e outros estão apenas corrigindo o que eu não consegui promover. Então, se dermos atenção ao ar e perceber que o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis, segundo Miramês. Não por acaso, Emmanuel fala, numa de suas obras, que a alma teria a soberania sobre o seu universo o dia que ela conseguisse pacificar as emoções. Mas o Emmanuel não fala além disso. Você pergunta para ele, fala, pergunto ao mestre oriental Yogananda, que ele diz que pela respiração se pacifica as emoções. Ele nos dá novas informações. Mas quando queremos as minúcias, ele fala, agora pergunte a outro que foi oriental e hoje está ocidental. Espírito tem pátria, não? Miramês esteve, então. E ele fala que o ar é o medianeiro de qualidades indescritíveis. Já que para fazer a respiração eu preciso dele. Só que ele traz em si a essência da luz do sol. A luz do sol, segundo Miramês, é a força da mente dos Cristos ou do Cristo que o abastece. O Evangelho. O Evangelho está na luz. Caena, Canção da Natureza, a obra. O Evangelho está no ar, ainda ela. E agora, o que eu estou trazendo para dentro do meu corpo? Para acalmar as minhas emoções? Evangelho. Ele está dentro. Se eu não conseguir conquistar dentro, eu posso importar o que está fora. Por isso o livro que a gente está escrevendo, do Sal da Terra à Luz do Mundo, falando de Evangelho, oração, bioenergia e alimentação. O Evangelho já está em nós e é inerente a tudo que existe. A oração é para extrairmos o Evangelho das coisas e da nossa própria consciência. Bioenergia é o resultado de dentro para fora, ou trazemos a bioenergia
dos alimentos de uma forma geral. E se eu não consigo de dentro para fora, eu vou importar de fora para dentro, que é o que nós chamamos de alimentação. Então, é possível. Agora, basta dispormos. Outro dia conversamos com uma pessoa que estava com reumatismo, estava entrevada há muito tempo. 10 minutos de conversa. E ela se dispôs a conversar com seu corpo da maneira dela. E ela aparece outro dia andando, normal, sem dor, sem medicação de espécie alguma. Foi eu que fiz? Eu não fiz coisa alguma, eu só dei a ela a informação. Falei, você sabe, você tem dentro do seu universo a capacidade para isso. Quantas pessoas já curaram de lúpus? Para a medicina é curável? Lúpus, AIDS, câncer, alguns tipos de câncer até. Mas não existe doenças incuráveis. O André Luiz falou a verdade ou ele mentiu para nós. Trazemos em nós todos os antídotos. Eu acreditei nisso. Passei por 14 processos cancerígenos, ainda tem mais um. Não sei como nós vamos negociar. Há 8 anos já está dando para negociar, de uma vesícula que transformou-se numa pedra só. E é um processo altamente cancerígeno. Mas a gente tem lidado, feito uma parceria legal, e ela já recuperou-se em mais de 60%. Para a medicina é um absurdo. E já tira na primeira pedrinha que aparece, no primeiro cálculo. Só que as pedras da vesícula da minha mãe, do meu pai, desapareceram. Com um diálogo. Eles não entendiam disso, então não poderia pedir para eles, com aquela idade, fazer isso. Então nós podemos, até certo ponto, principalmente aos nossos pais, pela uma dívida de gratidão que temos a ele, doar até parte do nosso patrimônio, já que nós herdamos muita coisa deles, para dar a eles uma sobrevida da melhor forma possível. Então há tanta coisa que nós poderíamos fazer por nós e pelos nossos semelhantes, que às vezes não fazemos, e eu fico lembrando de Zoroastro. Estamos à beira de armazéns abarrotados, morrendo de fome à porta. Ou até dos hindus. Trazemos em nós um amigo oculto que normalmente desconhecemos. Ou até com Jesus. Estamos à beira do poço, morrendo de sede. E Kardec nos ensinou, e os demais que deram continuidade aos seus ensinos, a acessar nossa consciência. Convidaria um moço, que eu vou dizer o nome dele agora, se ele já não veio por aqui, convido de novo para ele falar desse negócio. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Em se tratando de médiuns... Já estamos em contato com ele. Fala para ele que negócio é esse. O primeiro espírito que eu devo receber é o meu? Ele fala isto. E nós sabemos isso. Então a troca de personalidade é um fato que Leon Denis, Gustave Gelei, Gabriel Delany comprovaram, e Kardec antes deles. Quando eu não estou conseguindo, no meu caso, o meu corpo estava morrendo. Assim como Leon Denis mostra na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando uma personalidade assume do mesmo espírito, fica por 4 anos e conserta o corpo, depois devolve o comando. No meu caso, assumiu, trocou, mas só que o outro, quando é para dirigir o carro, porque era motorista de caminhão, aí é ele. Nitidamente ele, porque o que assumiu não sabe pilotar. Várias personalidades podem viver em plena harmonia no mesmo espaço. E nós fazemos isso quase o tempo todo e não percebemos. Existe na internet, basta vocês fazerem uma pesquisa. Escreve-se Kim, K-I-M, N-O-B-L-E. Eu não sei ainda muito pronunciar, então vocês pronunciam por mim. Ela manifesta 15 personalidades simultâneas. No total, mais de 100. Mas das 15, uma namorou, a outra engravidou, a outra gestou, uma deu à luz, a outra amamentou, uma leva para a escola, a outra pinta, a outra joga basquete, etc, etc. Está lá. Mas não precisa acreditar em mim. Lê Hermínio Corrêa de Miranda, um dos mais notáveis pesquisadores desta problemática, na obra O que é Animismo?
Nós vamos ver lá a parceria de um espírito na tentativa de ajudar alguém com problemas psiquiátricos. Eu preciso de um corpo por 100 dias. Se você me emprestar o seu, eu o conserto, trago você para cá, lhe dou assistência espiritual. 100 dias depois eu te devolvo o corpo consertado e você em melhores condições para utilizá-lo. Está na obra dele. E foi feito o acordo. No momento aprazado, ela devolve o corpo. A moça que nunca tinha namorado por conta dos problemas, agora se encoraja e namora, engravida e depois ela se apavora, porque ela tinha medo da dor do parto. O espírito que transformou-se num amigo falou, sem problema, eu assumo e tenho o bebê para você. Mas para alguns espíritas falar isso é coisa de ir para a fogueira ainda nos dias atuais. Né? Só que isso está aí na literatura, e eu pretendo escrever isso no 3º livro, a partir de Kardec, de Chico Xavier, de Martins Peralba, que pesquisou, de vários autores consagrados, porque isso está acontecendo conosco. A minha mãe passou por isto. Ela teve chagas no intestino, já tinha tirado parte do intestino, aí chegou um ponto que comprometeu o intestino fino inteiro, ficou com um calibre descomunal, mais grosso do que o intestino grosso. Eles abriram e fecharam porque não tinha mais o que fazer. 16 dias em coma, estado cadavérico, e de repente, alguém que falava o tempo todo que queria morrer, que não aguentava mais, aparece uma filósofa. A vida é um tesouro precioso e deve ser vivido intensamente cada segundo sem lamentação. E conserta a máquina. E ela ainda ficou 2 anos após isso, só que os médicos não conseguem explicar como é que o intestino dela funcionou normalmente até ela concluir a sua etapa. Então há coisas que desconhecemos e não precisa muito estudo. É o que Kardec nos ensinou na introdução do Livro dos Espíritos. Elejam as ideias que devem ser investigadas e vai desenvolvendo a ideia, vai buscando numa obra, noutra obra, não precisa ler a obra inteira, vai lá e veja no índice se é pensamento, se são emoções, o que é que nós estamos estudando. E nós vamos estudando a ideia, vamos dando sequência e entendimento a essa ideia que nós queremos. No meu caso, eu queria entender qual o mecanismo do pensamento. Quem é que pensa? Sou eu a alma ou é o espírito? E como é isso? O pensamento é uma potência do espírito, a mente é o seu laboratório, a matéria-prima é o que nós chamamos de matéria mental. É isso mesmo? Não tem alguma matéria em mim? É onde nós vamos encontrando. Há em mim uma fonte, há fora essa fonte, eu tenho potencial, eu quero exercê-lo, eu crio a ideia, e André Luiz nos ensina, o desejo é uma realização antecipada, ou seja, uma entidade tomando a forma correspondente ao que eu estou pensando. Conforme você crê, você pensa. Conforme você pensa, você será. André Luiz. Então, quando nós começamos a desejar, o ser ideal começa a se configurar no campo mental. E Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, diz que tudo pode ser feito no domínio psíquico. Joana de Ângeles mostra-nos que neste campo nada é impossível, desde que obedeçamos às leis. Porque a lei que rege a matéria inorgânica, conforme o Livro dos Espíritos, a questão 888A, é a lei de amor. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. E esses elementos que estão sendo convidados só obedecem às leis. Qualquer coisa que eu pense diferente, ao invés de acionar a lei de atração, eu aciono a lei de repulsão. Se eu começo a falar da vida alheia, eu começo a destruir a minha mente, o meu universo perispiritual e o meu físico também. Por isso que a depressão, segundo Joana de Anjos, começa na maledicência. Eu falando da vida dela, ou da dele, ou eu e você falando da vida de alguém. Nós vamos expulsando os elementos que fazem as conexões da mente com o perispírito, deste com o físico, e daqui a pouco nós não temos mais meios para comunicarmos com outros seres e nos escondemos, em especial no escuro, não é isso? Ou, no outro momento, quando eu quero fazer alguma coisa, faço da melhor forma possível e não sai como eu planejei.
e eu caio de pau em cima de mim. Não tem isso? Tem pessoas que não toleram a própria falha. É um dos mecanismos que cria-se ou gera-se a depressão. O outro, fiz e saiu até melhor do que eu planejei, só que não veio de fora os aplausos, a gratidão, a recompensa, pagamento. Então, se antes gerou um estado de insatisfação íntima, agora um estado de insatisfação com a sociedade, com os que estão no meio. Esse é um outro mecanismo que gera a depressão. Então, nós podemos viver sem sofrer. Joana de Ângeles mostra isso na atualidade em suas obras. Não precisamos mais da dor. E Leon Denis já falava disso em O Problema do Ser e o Destino da Dor há mais de um século. A dor só existirá para o homem enquanto ele desrespeitar as leis. Filha do orgulho, do egoísmo, da ignorância. O dia que ele voltar e alinhar-se o seu comportamento com as leis divinas, com o Evangelho do Cristo, desaparecem todos os efeitos, já que a causa era esse desrespeito às leis. Algum questionamento? Que o tempo, eu estou falando porque eu não vi ninguém levantar a mão, e ele está ali, e ele não vai receber salário no final, porque ele está ganhando para isso, não é isso? Você falou que o segredo, portanto, é pensar, sentir, falar e agir. E nós estávamos lembrando que Divaldo Pereira Franco disse certa feita que muitos que estavam reencarnados na Terra o procuraram ainda quando ele estava começando a mediunidade. E alguns espíritos pediram para ele, escreva essa mensagem para mim, que eu vou voltar para a Terra, sobre as tarefas que eu devo fazer. E o Divaldo guardou. E de vez em quando ele os encontrava. E em Ribeirão, e tal, outros estados, outros países. Falou, vem cá, preciso uma conversa com você. Vai lá na mansão, ou então você me liga, eu tenho uma mensagem para você. De um espírito. Aí a pessoa se interessava, aí falou, essa mensagem é sua, ainda desencarnado. Antes de você voltar, das tarefas que você vai dizer, vai ter que fazer. Ele disse que, e a minha pergunta é essa, ele disse que 80% não acreditavam que tinha escrito aquilo e que jamais poderiam realizar aquilo. A minha pergunta é a seguinte, dentro de tudo que você falou, as influências mesológicas, ou sociais, ou do meio ambiente, no espírito reencarnado, tirando esse exemplo do Divaldo, no espírito reencarnado, são tão fortes a ponto de 80% renegar o patrimônio espiritual? A resposta está na questão 605 e 605A do Livro dos Espíritos. O espírito, ao reencarnar no corpo do homem, traz os seus valores intelectos morais. Mas se ele não influenciar a matéria e levá-la, ela o influencia e o leva para a brutalidade. Por isso a necessidade, como Gabriel Delane fez na obra A Alma Imortal, de evocar o corpo. Allan Kardec não invocou só o ser do corpo, como ele chamava. Partes do corpo, órgãos, como Mesmer já fazia antes de Kardec. E Gabriel Delane narra que precisamos admitir por provas experimentais que o corpo é uma entidade no qual estamos ligados. Herculano Pires gostava de dizer mais ou menos assim: quando reencarnamos, nós nos ligamos a um outro ser que não é o nosso próprio ser, o ser do corpo. Então, se eu não respeito essa comunidade que se uniram para formar o meu corpo biológico, desde a mente dos pais que começaram a desejar que eu viesse, já começam a fornecer esse energismo,
dos incontáveis alimentos e frequências vibracionais que se uniram para formar essa maquinária, quer dizer, um universo. Imagine a sua empresa com os operários. Eles não são você. Está a seu serviço. Agora, se você não os respeita, não dá a eles condições adequadas, daqui a pouco eles vão querer pôr fogo na sua empresa ou te botar para correr. O corpo tem essa capacidade. Porque eu passei por isso. Maria, João de Deus, passou por isso. No desencarne, eu dava ordem para o meu corpo e não era obedecida. Então, na convulsão, na confusão do desenlace, ela queria acalmar o povo e não deu tempo dela aprender isso quando encarnada, e agora ali ela estava diante de uma situação muito sofrida. Então, quando nós vamos entendendo, Emmanuel, pregue o evangelho do reino aos vossos órgãos, eles são vivos, eles são educáveis, porque o órgão é um ser com consciência própria. Joana de Ângeles, converse com as células, com as forças mantenedoras do corpo físico e do corpo perispiritual. Converse também com as imperfeições morais. Quando nós vamos aprendendo isso, nós vamos transformando o corpo, como André Luiz nos aconselha na obra No Mundo Maior, em parceiro e não em escravo. Porque antes eu escravizava o meu corpo, exercício mais ou menos 8 horas por dia, fazia artes marciais. Para quê? Para querer agredir alguém ou ficar armado pensando que alguém vinha me agredir. Até que o meu corpo infeccionou de cima a baixo, toda a musculatura travou e as cartilagens dos joelhos, das juntas, principalmente dos joelhos, dos tornozelos, começou a desmanchar. Aí falaram, a ginástica não é de fora para dentro, é de fora para dentro, é de dentro para fora, a mudança moral. Então, quando entendemos essas realidades e lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, a fé é um sentimento que nasce com o homem sobre a sua destinação futura. Acredito que é essa mensagem que o Espírito passava para ele próprio. E fazemos um paralelo lembrando de Joana estudando Einstein. O corpo físico, a espécie, a forma, é um conjunto de vibrações em vários estágios, necessitando de canalização disciplinadora de modo a torná-los sentimentos. O ser humano seria a consciência gerenciadora do corpo. É um conjunto de experiências que lhe formam o caráter, a personalidade. Emoções, sentimentos, conhecimentos. E basta lermos Gustave Gelei na obra O Ser Subconsciente, ele falar que uma tristeza pode assumir o comando do corpo por dias, por horas, ou melhor, instantes, dias, horas, meses, anos. E se alguém não aparece para nos devolver a posse, um mandato de reintegração de posse, um terapeuta experiente, nós passamos anos sofrendo até que às vezes a gente perde até o controle e desencarna por falta dessa assistência. Então isso realmente pode ocorrer, por isso alerta aos pais. E eu penso que no futuro, pelo menos deveria ter diplomas para pais. Que a maioria não sabe que quando está pensando, não leram pelo menos Emmanuel na obra Pensamento e Vida, a lição número 8, que quando eu critico algo que está fora, eu arquivo de forma indestrutível nos tecidos mais sutis de minha alma. Mas eu estou pensando no filho saudável, como eu falei da outra vez. No filho honesto. Mas eu critico o filho do vizinho. E é esse material que eu estou construindo o corpo do meu filho. E Gabriel Delany falou, qualquer um que evocar uma pessoa considerada louca vai ouvir do espírito. Eu não sou louco, meu corpo está enfermo. Porque é uma comunidade, é um ser. Agora, se eu não faço o que preciso fazer para conquistar este ser, que foi o caso que eu tive que reconciliar-me com o meu corpo, que eu estava destruindo, com o meu universo perispiritual, com o próprio universo mental. E hoje, se eu precisar ficar horas sem tirar o pé do chão, do jeito que eu estou aqui, até 6 horas eu fico. Sem desconforto, sem fome, sem necessidades fisiológicas. Mas quando eu termino uma tarefa e tem algo que eles gostam, às vezes eu deixo até exceder um pouquinho acima da média, por gratidão, como se dá a um animal quando a gente quer domesticá-lo, porque ele é uma
animal também, um ser animal domesticável, com amor. Agora, sem exceder. Mas se não conhecemos a nossa realidade física e sabemos, como Kardec coloca no Livro dos Espíritos, num alimento que estamos recebendo agora tem moléculas de seres que conhecemos. E pode ter em nosso corpo moléculas de seres primitivos. E se eu não souber governar esse universo, com amor, não existe outro meio. Agora, ninguém consegue reeducar o corpo físico desperdiçando alimentos. O mesmo respeito que queremos dedicar ao nosso corpo, devemos dedicar aos elementos que o constituem. Por isso que a gente começa de fora para dentro, economizando recurso, e nos encorajamos a fazer isto. Caso contrário, ele nos comanda. Uma simples emoção tem o poder de assumir o comando e dar um trabalhão que a gente leva para a reunião mediúnica, pensa que é um obsessor. Doutrinamos, nós não mudamos, ele volta, e etc, e etc. Uma observação que se pede fazer sobre tela mental. E dentro da tela mental, outra pergunta que é correlata. Jesus curou? Vamos com Jesus primeiro. Eu não achei em lugar nenhum que Jesus afirmou: eu curei você. Mas em muitos lugares, a tua fé te curou. Pelo menos é isso que está nos evangelhos. Então ele veio nos mostrar o caminho. Vós sois deuses, o reino dos céus está dentro de vós. Aí ele conta algumas histórias, que são as parábolas. É semelhante a... E aí nós não lemos Carlos Torres Pastorino, na Sabedoria do Evangelho, para saber que todos aqueles personagens que ele narrou que estavam fora estão dentro. A samaritana, a personalidade. O Jesus que está lá pedindo água, o Cristo interno. O poço, o inconsciente, e etc, etc. Aí nós ficamos querendo buscar os personagens fora e esquecemos de achá-los dentro. Então a tela mental é quando nós criamos a nossa realidade, o que queremos que aconteça no plano da mente. Como nós colocamos com Joana de Ângeles, na página 348 do livro, mais ou menos assim. Pega aí a página 348. Eu vou criar uma imagem, vou pegar o livro aqui mesmo, rapidinho, para não ser infiel ao que ela coloca. E esse aqui vocês estão no prejuízo. A informação mais segura está na segunda edição e na terceira. Mas aqui tem alguma coisa que dá para usar aqui. Ideias enobrecedoras, os planos de futura ação benéfica são portadores de energias equilibrantes que estimula os complexos campos celulares, propiciando-lhes harmonia e produtividade. E aqui nós colocamos uma outra. Visualizar-se com saúde, que seria a tela mental, no futuro e programar-se em ação. Então não é só eu ver o meu corpo curado, é me ver curado fazendo o que com esse corpo? Que é o que o médico Edgar Cayce, que chegou ao nosso cenário em 1888, ele afirmava, antes da forma desse corpo saudável, a função, para quê? Antes da função, a ideia, eu preciso idealizá-lo nas suas minúcias. Antes da ideia, a vontade. E eu completaria o seu pensamento hoje. Antes da vontade, a coragem, porque é preciso ter coragem para mudar. Porque eu ouvi muito mais de meia dúzia de vezes se o teste tinha dado positivo. Porque eu estava encolhendo de 96 quilos para 75 em 20 dias. Porque na época o HIV ainda está muito, né? Só que eles escondem as pesquisas da gente, né? Antes da coragem, o saber. Porque se eu não sei o que fazer, pensar em quê? Por isso que Leon Denis fala que todos os poderes da alma resumem-se em 3 palavras. Querer, eu quero. Saber, quer dizer, conhecer as forças e as leis que eu pretendo conquistar e que eu almejo governar. E, acima de tudo, o amor, que é o fazer. Se não compreendermos isso, nós podemos até criar a tela mental, um corpo saudável,
principalmente uma jovem, um corpo saudável, a silhueta, tudo para atormentar os jovens, os rapazes. Isso é lucro para ela? Ou ele fazendo, ou vice-versa. Então, quanto mais nobre a tela mental, quanto mais extensos os benefícios que ela vai causar para o meio, para os meus semelhantes, mais profundo eu mergulho na minha própria consciência e mais amplos serão os benefícios que eu vou registrar pela inspiração vindo de outras frequências. Quanto mais egoístico o pensamento, às vezes eu fico na periferia, a oração não sai nem do corpo físico, segundo Emmanuel, André Luiz, Joana de Angelis e outros. E principalmente se eu transferir a oportunidade do exercício para outrem, aí que a coisa vai complicar mais um pouco. Porque todas as pessoas, segundo Miramês, chegavam até Jesus e falavam: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu quero, e você? Porque não sou eu que vou fazer, é você que vai fazer. Eu vou mostrar como fazer. Podeis fazer tudo quanto faço e muito mais se quiserdes. Aí deleta o pensamento, né? Se quiser, se souber e se agir. Não é só querer, porque seria muito cômodo, né? Só querer. Afinal, a transformação das figuras é de cima para baixo ou de baixo para cima no ser humano, ou o espírito? Onde começa? Nós nos fazemos de baixo para cima, porque começamos como princípios inteligentes, formamos a matéria elementar, transformamos-nos na energia universal, chegamos ao estágio de matéria mental, o mundo subatômico, os princípios vitais, os átomos físicos, reino mineral, vegetal, animal, pré-humano. Tem que acelerar por conta do tempo. Quando chega no ápice do corpo humano, essa escola sagrada com mais de 3 bilhões e 800 milhões de anos, o elemento físico transforma-se em psi. Os átomos físicos se transformam-se em psiátomos, segundo Hernando Guimarães Andrade. E os psiátomos é que se unem para a formação do espírito, a individualidade e não mais o princípio inteligente. Mas isso está detalhado no livro. Então nós nos fazemos de baixo para cima e depois de cima para baixo voltamos para assimilar novos conteúdos conforme faz uma semente para gerar futuras árvores. E, finalmente, do átomo ao perispírito, a origem é o fluido cósmico universal. O espírito tem a sua origem no princípio inteligente, ou princípio espiritual. Qual a origem da mente? Como eu disse, a mente é uma emanação do espírito, mas se quiser, vamos construí-la. Um átomo físico, uma molécula, uma célula, um tecido, um órgão, um sistema, um corpo. Todo esse material aqui, todo esse universo vai transformar-se no universo perispiritual. O perispírito de hoje vai ser a mente de amanhã. Basta vocês lerem André Luiz, nosso lar. Ele chegou lá no plano astral, com o chamado corpo astral, não foi isso? Ele trabalhou 36 horas ininterruptas nas câmaras de retificação como auxiliar de enfermeiro, né? Eu acho que era de faxineiro mesmo. E construiu um outro campo chamado campo mental. E viajou para uma dimensão onde sua mãe estava e conseguiu ficar lá pelo menos por uns instantes, sustentado pelo campo vibracional dela. Então a mente se constrói de baixo para cima. Depois, o espírito sintetizando tudo isso, ele pode emanar de si um universo que ele fala: aqui vai ser o meu laboratório de criação, o campo mental. Quer dizer, os arquitetos que nós chamamos de potenciais, que é a inteligência que está lá, como diz Emmanuel, a imaginação, a memória, vai ser a base estrutural desse universo, desse laboratório. Os arquitetos, pensamentos que vão viajar da mente para executar a tela mental, vai vir para lá. Então, de baixo para cima, construímos, e de cima para baixo nós podemos eleger qualquer virtudes, qualquer potenciais em nós para fazer o papel desse intermediário, dessa medianeira entre a consciência e os seus veículos de expressão. Palavras finais para os últimos recados. Por conta do tempo, se eu tiver direito de pedir a alguém alguma coisa em algum momento, em algum lugar, porque estamos em várias frequências, principalmente com os nossos internautas, a quem agradecemos mais uma vez, a cada um de vocês, pediríamos, usando as palavras de André Luiz: pensem no que pensar. E ficaria com a síntese de 2 mestres, já que o ensinamento é dos espíritos. Sai Baba cunhou 4 frases. Pense na verdade.
sinta o que pensa, fala o que sinta e viva o que fale. Então, pensar, sentir, falar e agir dentro da mesma frequência. Se for complexo, fique com Buda. Basta uma mente que pensa, um coração que ama e mãos que trabalham. É o mesmo ensinamento que está na codificação, é o mesmo ensino dos Espíritos. Paz e luz e muito amor a todos. Ao lado estão o livro Despertar da Consciência, que, segundo ele, estou no prejuízo, preciso comprar as edições, mas a última edição, né? Já é? Então tá bom. E tem também CDs e DVDs, com temas fantásticos. Eu trouxe 3 apenas, tem outros. Evangelho e Autocura, Possibilidades e Probabilidades, e a Fisiologia da Oração, a Alimentação e a Fisiologia do Pensamento. Esses aqui, R$10, e o livro 45. Foi uma alegria imensa, e como ele falou do Sérgio Felipe de Oliveira, nós temos uma grande amiga que era de Jales, que é sua psicóloga, uma das... E a Kátia Altimari está vendo, né, a Rezende, está vendo a possibilidade de trazê-lo, já está na fase final dos contatos. Ele vem fazer um seminário aqui na Faculdade de Medicina e um seminário para os espíritas através da USE. Ele, Sérgio Felipe de Oliveira, que instituiu o estudo Espiritismo e Espiritualidade na USP, São Paulo. Ele iniciou esse trabalho, teve muita resistência e hoje faz parte de uma das disciplinas da USP, que é a Faculdade de Medicina, estudando os alunos Espiritismo e Espiritualidade. Estudam médium, perispírito, glândula pineal e tantas outras questões importantes que o médico precisa saber. Foi uma alegria imensa. E nós encerramos já no clima da prece, em que o nosso Sebastião Camargo fez a exposição, e que essa ambientação renovada e bela possa frutificar em bênçãos em nossas vidas, não somente agora, mas para todos sempre. Muito obrigado.